E para fechar esse assunto de trabalho da força elétrica, vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho da força elétrica em um campo elétrico uniforme. Agora aqui, esse detalhe do campo elétrico ser uniforme é o mais importante, essa parte daqui, uniforme. E outro detalhe que a gente vai considerar. Essas condições do campo elétrico ser uniforme, muitas vezes vai ser abreviada como CEL, né? Campo elétrico uniforme. A gente viu que a intensidade do campo elétrico ele varia conforme muda a distância. A gente tem até essa equação que mostra isso. Conforme eu aumento a distância, quanto mais longe eu estou da carga geratriz, né, que aqui agora eu comecei a chamar de 1, menor a intensidade do campo elétrico. E se eu estou mudando o campo elétrico, a força elétrica também mudava. Quanto mais distante eu estava, menor a força elétrica. Os dois dependem do quadrado. Beleza. Então, essa equação do campo elétrico aqui é bem parecida aí com o potencial elétrico, né? Porque a diferença do potencial elétrico é que é só D. Campo elétrico é D ao quadrado. Essa é a única diferença das duas. Só que aqui, nesse tipo de exercício, a gente vai considerar então que eu vou ter uma carga gerando um campo elétrico uniforme, geralmente ele vai dar entre duas placas planas. Ele vai falar isso. E vai falar que o campo elétrico nessa região é uniforme. Para o campo elétrico nessa região ser uniforme, ser tudo bonitinho como a gente está acostumado, a gente vai considerar que essa distância é muito pequena. Como é que eu escrevo isso? A distância é muito menor do que 1. Se eu considerar que essa distância daqui é muito pequena, se esse D aqui é muito pequeno, então o campo elétrico ele não vai mudar conforme a distância. Esse campo elétrico, quando eu faço essa consideração, eu posso falar que é um campo elétrico constante. Então eu estou dizendo que esse campo elétrico, estou até ignorando a notação vetorial, esse campo elétrico é constante. E olha que legal, se o campo elétrico é constante porque a distância é muito pequena, não vai variar, eu posso adotar a mesma coisa para a força elétrica. Eu posso dizer também nessa situação que a nossa força elétrica ela vai ser constante, ela não vai mudar, não vai alterar. E a gente viu que campo e força elétrica se relacionavam com essa equação daqui, a ponto de eu poder reescrever força elétrica como sendo o campo elétrico multiplicado pela carga de prova. Lembrando que agora eu estou usando Q1 para indicar a carga geratriz e só Q para indicar a carga de prova. A carga geratriz é quem está gerando um campo elétrico. Então essa relação daqui é bem pertinente, bem legal. Quando eu falo de trabalho de força constante, eu posso usar uma equação bem bonitinha que alguns de vocês devem conhecer, que o trabalho é dado por uma força vezes um deslocamento. Se eu quero saber o trabalho da força elétrica, então essa força tem que ser a força elétrica. Então, para essa equação, eu só posso usar, né? A gente até começou a calcular trabalho de uma maneira diferente por uma outra equação, a gente calculou por uma área, porque a força não era constante. Essa equação eu só posso usar se a força for constante. Então, nessas condições, eu forcei, né? Eu exagerei para que a força elétrica fosse constante, para falar que ela não vai variar quase nada. Então, nessa condição específica do campo elétrico uniforme, eu posso usar essa relação matemática. Por isso que é a última coisa que eu estou comentando com vocês. Olhando para essa cara, eu posso falar que força elétrica quer dizer, o trabalho da força elétrica é a força elétrica, que é o campo elétrico, multiplicado pela carga de prova, vezes a distância. Como que está isso na situação? Eu vou imaginar que tem uma carga de prova aqui perdida no meio. E vou falar que ela vai se movimentar em direção à placa negativa, então vai surgir uma força elétrica, ela vai ter um deslocamento, vai ter uma distância. Então, seria essa situação daqui, ela vai começar a se mover dentro do interior, aí, entre essas placas, que vai ser até o próximo tópico aí, depois no outro lado falar de capacitores. Então vai ter uma carga elétrica aí, se mexendo. Ótimo, lindo, maravilhoso. A gente aprendeu também que esse trabalho da força elétrica eu poderia abrir. Eu poderia falar que o trabalho da força elétrica, vindo aqui para essa linha,
pode ser dado como a carga de prova multiplicado pelo ponto de origem, pela energia, pelo potencial elétrico de onde começa, menos potencial elétrico da onde termina, que vai ser igual. Isso aqui é a maneira genérica, ela continua tendo que valer, é genérica, então vale todos os casos, inclusive nesse particular onde a força é constante, que tem que ser igual ao campo elétrico multiplicado pela carga de prova vezes a distância. Aqui um truque matemático. Carga de prova é igual dos dois lados, cancela. Outro truque. Diferença de potencial elétrico a gente chama de DDP. É a diferença de potencial elétrico. E para ficar, em vez de ficar escrevendo VA menos VB, costuma escrever que é a diferença de potencial, agora troca pela letra U, de A até B. Então costuma dizer isso, costuma escrever dessa maneira. Então a DDP entre o ponto A e B, né, poderia ser um ponto A aqui, um ponto B aqui, enfim, poderia ser o A bem colado na placa e o B bem colado na outra, é igual ao campo elétrico vezes a distância. Essa equação aparece aí na nossa apostila e ela surge só nessa condição do campo elétrico ser constante. Eu gosto de reorganizar essa escrita. Eu gosto de escrever da seguinte maneira. Não vai alterar em nada, mas fica mnemônico, fica fácil de lembrar. E vezes D igual a U, porque fica edu, só por isso. Então fica o jeito de lembrar com mais facilidade essa equação. A gente usa, às vezes, só troquei de lado aqui o U passando, só reescrevi de outra maneira. Fica edu. Beleza? Espero que tenha entendido e gostado. Forte abraço.